Boa noite, pessoal. Seja muito bem-vindo. Então, vamos para mais uma vídeo aí. Então, você está de parabéns por estar assistindo essa vídeo. Então, vou passar aqui quatro pontos. Quais são as quatro raízes do orgulho? O que impede das pessoas desenvolver, das pessoas serem pessoas abundantes? Se você não sabia, eu sou também um palestrante, sou autor de vários títulos de livro. Aqui eu vou mostrar meu livro aqui. A Sutil Arte de Ser Feliz, um livro maravilhoso, um livro que tem impactado pessoas. Então você está de parabéns por estar assistindo essa vídeo. Então eu vou ensinar aqui para vocês várias técnicas, várias ferramentas, várias sacadas, várias estratégias que vai ajudar você a ser transformado, vai ajudar você a mudar como pessoa. Então vamos para lá. Primeiro ponto que impede das pessoas desenvolver, das pessoas entrar em alta performance, é achar que sempre é o outro que está errado. Isso acontece muito. Então, a grande maioria das pessoas sempre acha que o outro está errado. Nunca o errado é ela. Nunca o errado é ela. Então, quando a pessoa não assume os erros, é aí que vem o problema. Então, você que é líder, a pessoa que é um gestor, a pessoa que ela está dentro de uma empresa ou dentro de uma casa, quando ela não assume a autorresponsabilidade, que o erro não é do outro, que o erro é dela, que a produtividade não está andando, que as metas não estão sendo alcançadas, que os objetivos não estão sendo realizados, que os projetos não estão saindo do papel. Quando ela para de culpar o outro, que os projetos não saem do papel, aí começa a haver um desenvolvimento pessoal, uma evolução verdadeira. Então, o que acontece? Por que muitos lugares não desenvolvem? Por que muitas empresas não atingem níveis inimagináveis ou não alcançam o extraordinário? Por quê? O errado é sempre o outro. Então, quando a pessoa não assume a responsabilidade, o erro não está nela, o erro está no cliente. O erro é o cliente que não compra, o erro é o cliente que não olha o produto, o erro é o cliente que não observou a qualidade do produto, que não viu que você é bom vendedor, e assim vai. E assim vai, a pessoa vai arrumando um monte de desculpa, sempre colocando a culpa no outro. O erro não é dela. O erro é sempre do funcionário A, do B, do C, ao fulano que não fez isso, ciclano que não fez aquilo. E ela não assume a autorresponsabilidade como líder, como liderança. Então, quando a pessoa fica só reclamando da vida, reclamando, é culpa do governo, é culpa do fulano, é culpa do Beltrano, é culpa do fornecedor, é culpa do A, B, C, ela nunca atinge os indicadores que elas têm que atingir. Ela passa o ano inteiro reclamando, ela passa o ano inteiro e ela não conquista aquilo que ela tem que conquistar, ela não alcança o objetivo que ela tem que alcançar. Então, pode ver, a maioria das pessoas que ela tem um relacionamento, por exemplo, a maioria ela culpa o fulano, ela culpa o outro. E ela não assume a responsabilidade para si, que ela tem que mudar, que ela tem que ser menos grosseira, que ela tem que ser menos estúpida. O líder que está ali, naquele ambiente, não só ambiente amoroso, mas um ambiente de trabalho, ele não assume que ele é arrogante, não assume a vaidade, não assume o orgulho. E o orgulho, esse culpado sempre é o outro, é um cadeado na evolução. É uma trava que impede você de se desenvolver como pessoa. É como se fosse um bloqueio mental. Então é um bloqueio na mente da pessoa, só que invisível, é claro. A pessoa jamais vai admitir que ela é autorresponsável dos fracassos. Então, tanto eu quanto você, nós somos responsáveis pelos nossos fracassos e nossas vitórias. Se a gente está vencendo, é porque a responsabilidade é nossa. Se a gente está perdendo, está passando vergonha, está sendo humilhado, também a responsabilidade é nossa, única e exclusivamente nossa. Quando você tem a autorresponsabilidade, quando você assume os seus erros, você consegue desenvolver, você consegue
se posicionar como pessoa, você consegue ter um posicionamento melhor. Então é isso que falta para muitos líderes. É assumir as rédeas da vida. Ter autorresponsabilidade. Parar de dizer assim, o culpado é o outro. Eu não venço porque é culpa do governo, não venço que não tem faculdade, eu não venço que não tem o curso tal. E quantas pessoas não têm curso, quantas pessoas não têm faculdade e mesmo assim elas vencem igual. Então a gente tem que parar de culpar o próximo e assumir a nossa vida. Parar de dizer assim, o culpado é o setor tal, o culpado é o setor tal, é o setor do fulano, é o setor do Beltrano, é o setor do ciclano. E ela nunca assume a responsabilidade. Porque é muito mais fácil, né? É mais fácil botar a culpa no outro. É mais fácil dizer que é culpa do fulano, do Beltrano. Sua vida espiritual tá ruim, seu intelectual, seu profissional, seu serviço, seu familiar tá indo ruim, de mal a pior. E você bota, culpa do fulano, culpa do seu clano. É o ciclano que é má influência. Mas você pode ser muito bem uma boa influência, né? Então, talvez você diga assim, a culpa é do fulano de tal que é uma má influência para o meu filho, uma má influência para minha filha, uma má influência, um exemplo para a família. Mas você pode ser muito bem, se posicionar e ser a partir de hoje a boa influência da sua família, ser a boa influência dos seus filhos, ser a boa influência da sua filha, ou vice-versa, o filho ser a boa influência para os pais. Mostrar algo diferente, mostrar que você é a pessoa que perdoa, mostrar que você é a pessoa amorosa, você mostrar que é a pessoa que larga e abandona os erros, você mostrar que você tem a capacidade de pedir desculpa, a capacidade de pedir perdão, a capacidade de ser uma pessoa honesta. Você pode mostrar algo diferente. Então o que acontece? Muitas das vezes, vou tomar água aqui, a pessoa não mostra algo diferente. Ela não mostra algo novo. Então ela fica sempre assim. É muito mais fácil você dizer que o culpado são as outras pessoas. O culpado é o meu professor que eu não tirei nota alta. Não é? Você pode muito bem fazer isso. O culpado é daquela aula. A aula é chata. O professor não me ensina. Ou você culpa o professor, ou você assume a autorresponsabilidade e vai estudar. Então, muitas das vezes a pessoa diz assim, eu não tirei nota alta porque é culpa do professor. Mas, na verdade, é que você não tirou nota alta porque você não estudou, porque você não empenhou, você não se dedicou, você não quis produzir mais. Ou não é? Então, você pode ser produtivo no ambiente negativo? É óbvio que sim. É óbvio que sim. Você pode conseguir ser produtivo em um ambiente desfavorável? É óbvio que sim, você consegue sim ser produtivo num ambiente desfavorável. Então, no livro que A Sutil Arte de Ser Feliz, ele ensina muitas coisas, muitas sacadas que são importantíssimas para a nossa vida, que são de suma importância para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, para a nossa saúde mental, espiritual e intelectual. Então a gente está aqui se modelando para aprender. A gente está aqui se modelando para que nós venhamos chegar em níveis que a gente não chegou ainda. Então eu estou aqui ensinando você, já dei palestra em vários lugares, então é uma raiz do orgulho, né? A gente dizer que o erro é o outro. Isso é uma raiz do orgulho, é uma coisa que ela atrapalha a vida do ser humano. Então, quando a gente sempre diz assim, o erro é o outro, o erro é o outro, o erro é o outro, a gente fica num ponto cego. E a gente não consegue enxergar a saída do problema. É como se você andasse numa sala, apagasse a luz e vendasse os olhos. Você fica tropeçando em tudo. E tem pessoa que é assim, ela vai tropeçando na vida. Ela já tropeçou várias vezes na vida espiritual, na vida financeira, no intelectual, na família, no profissional, no serviço, no social. Em todas as áreas da vida ela foi tropeçando. Todos os santos dias ela vem tropeçando cada vez mais e ela vem caindo nessas armadilhas
né? Essas armadilhas impedem ela de se desenvolver como pessoa. As armadilhas impedem ela de entrar em alta performance, entrar num estado de consciência positivo. Então, quando a pessoa entra nesse estado de energia, de consciência positivo, ela consegue crescer muito mais. Então, quando você diz assim, bom, eu vou treinar, vou parar de culpar o A, o B, o C, eu vou treinar, eu vou fazer exercício, eu vou parar de botar a culpa. Ah, eu tô gordo porque fulano faz uma comida tão boa que é irresistível para mim. É só um exemplo. Claro que eu tô dando só um exemplo para você entender. Não, você engordou porque você come bastante. Essa é a realidade, essa é a verdade. Ah, eu fiquei assim porque a aula do fulano é muito difícil, por isso que eu fiquei para trás nas notas. Não é que a aula do fulano é difícil, é que você não se dedicou o suficiente para aprender a aula do fulano. Essa é a verdade. Então, quando a gente assume isso, bom, eu estou conseguindo a mais porque eu ocasionei isso. Muitas das vezes você entrou num estado de depressão porque no fundo você gostou de estar naquele estado de depressão, porque as pessoas começaram a cuidar mais de você, começaram a prestar atenção em você. E muitas das vezes a pessoa entra num estado de depressão para chamar a atenção das pessoas. Deu para você entender? Então é assim que vai a evolução do ser humano. Quando você assume a responsabilidade. Bom, eu tenho que ser o meu líder espiritual, eu tenho que ser o líder espiritual da minha casa. Eu que tenho que puxar as rédeas, eu que tenho que tomar as decisões espiritual, tomar a frente, chamar para orar, fazer aquela oração mais intensiva. É ou não é? Apregoar um jejum, ler uma palavra, se aprofundar mais na Bíblia, e assim vai. A pessoa diz, é que eu estou assim mal, porque a igreja que eu estou, ela não é tão boa. Não é culpa da igreja. Não é culpa do pastor, não é culpa da... é que a Bíblia que eu tenho não é tão boa. Não é isso. É que a pessoa não assumiu a responsabilidade que ela que tem que se dedicar em conhecer a Deus. Ela tem que se dedicar em se fortalecer espiritualmente. Ela tem que se dedicar em meditar na palavra de Deus. E assim vai. Então muitas pessoas, elas vão vivendo o marasmo da vida, porque elas estão sempre esperando no outro, ao invés de ela praticar, colocar em prática uma vida de produtividade, colocar em prática uma vida, uma liderança mais afetiva, uma liderança mais forte, ser uma pessoa que trabalha, que se dedica, que se empenha, que se esforça. Ela prefere que o outro se esforce. Então, a pessoa fica sempre se esperando que outras pessoas se esforcem por ela. E isso pode acontecer. Claro, pode acontecer, mas não vai dar o desenvolvimento que você precisa. Claro, já vi muitas pessoas lutarem por pessoas, mas fica mais fácil quando você luta também, não é? Fica menos dificultoso quando você também se empenha, quando você também luta, quando você também se dedica, quando você se esforça. Isso também traz um resultado melhor. Então, o primeiro ponto desta pirâmide aqui é você parar de culpar o outro. Parar de dizer assim, é culpa do meu filho, é culpa da minha filha. E assumir a autorresponsabilidade como pai, como mãe, como amigo, como profissional. O meu restaurante está vazio porque é culpa que as pessoas não vêm. As pessoas que não gostam desse tipo de comida. Não é. Quando você souber chamar a atenção das pessoas, souber fazer um prato bem apresentado, colocar um tempero que agrada as pessoas, que realmente vai chamar a atenção, quando você criar um ambiente agradável, favorável, as pessoas elas vão vir. Quando você assumir
a autorresponsabilidade desse restaurante, desse negócio que você tem, as pessoas vão vir. Quando você assumir a autorresponsabilidade dessa faculdade que você está fazendo, não sei qual, e se dedicar e se empenhar e assumir as rédeas disso, você vai conseguir ter notas melhores, você vai conseguir ter um resultado melhor. Então a gente está em constante evolução, a gente está em constante desenvolvimento e a gente está todos os dias tendo que aprender coisas novas. Então o primeiro passo é você não culpar o outro, mas assumir as rédeas da sua vida. Então a gente vai entrar agora no segundo ponto. O segundo ponto, que é uma raiz do orgulho também, que impede muitas pessoas de desenvolver, que impede muitas pessoas de evoluir. Então vamos lá. Eu não preciso de ninguém. Quando a pessoa diz assim, não preciso de ninguém, isso é um orgulho. Um exemplo, se você quiser ser rápido, ser muito rápido, você vai sozinho. Eu quero mais rápido, vai sozinho. Mas se você quiser decolar e voar, chegar em níveis inimagináveis, vai em equipe. Então, é orgulho nosso dizermos que não precisamos de ninguém. É ou não é? Porque quando você nasceu, lembra, quem cuidou de você? É ou não é? Você precisou de alguém. E não foi só um dia, foi por muitos anos. Então, quando a pessoa diz assim, eu não preciso de ninguém, não preciso de nada e nem de ninguém. Então, a pessoa, ela está abrindo portais que não deixam ela chegar nos lugares mais altos. Quando a pessoa não diz que não precisa das pessoas, as pessoas elas observam isso. E ela acaba ficando sozinha, ela acaba ficando perdida, ela acaba meio que tropeçando ali na vida. Por quê? Porque a gente precisa das pessoas. Um exemplo, se você tem um restaurante, se você tem uma empresa, você precisa das pessoas. Quanto mais você cuidar de pessoas, quanto mais você se dar com pessoas, quanto mais você entender de pessoas, quanto mais você se conectar com pessoas, maior vai ser o fluxo do teu sucesso. Maior vai ser o teu sucesso. Então a gente precisa das pessoas. Então Jesus até falou numa palavra, não vai sozinho, vai de 2 em 2. Ele mandava os discípulos de 2 em 2. Por quê? Porque quando um caía, o outro levantava. Então veja que interessante isso. Se de 2 em 2, quando um estiver mal, o outro levanta aquele que está caído. E assim vai sucessivamente. Quando um estiver esmorecendo, o outro te levanta. Quando um estiver fraco, sem força, desanimado, o outro vai levantar. Então é muito importante a gente se conectar com pessoas. A gente se conectar com pessoas. Um exemplo, vou dar só um exemplo para vocês. Moisés, ele fazia tudo sozinho. Só que ele estava com tanta dor de cabeça, era tanto problema, tanta desavença, tanto sofrimento que aquele homem passou, que ele não aguentava mais a vida dele. Ele não aguentava mais a vida dele. Moisés pediu para Deus, ai Deus, eu não quero viver mais, eu quero morrer. De tanto problema, de tanta dificuldade, de tantos problemas e aflição, problema um atrás do outro que ele passava. E aí veio Jetro e deu a seguinte solução para ele. Moisés, cria homens de 100, cria homens de 1000, cria homens de 50 e ensina eles o que tu sabe, que eles vão te ajudar na liderança. Aí o que aconteceu? Ele ensinou homens de 50, homens de 100 e homens de 1000. Ou seja, ele precisava das pessoas. Quando ele entendeu isso, que as pessoas poderiam ajudar ele, não é que você precisa de ser um coitado, que precisa de tudo. Não é nesse sentido. É no sentido de trabalho em equipe. É um incentivo no sentido de produtividade, no sentido de alcançar metas e objetivos. É passar inspiração para pessoas. Deu para entender? É se conectar com as pessoas.
você tratar as pessoas bem, você tratar as pessoas com seu devido valor, você dá autorresponsabilidade para outras pessoas, dá autoridade para outras pessoas também. E aí acontece a evolução. Então Moisés, ele fez isso. E aí a liderança dele foi transformada. Aí ele pôde alcançar mais pessoas através daquela liderança. Pôde alcançar mais pessoas, pôde ajudar mais pessoas. Então, tudo que ele sabia, ele ensinava para outras pessoas. E aquelas pessoas, elas começaram a ajudar Moisés. Então, através da imposição de mãos também, o mesmo Espírito estava em Moisés, passou para aquelas pessoas. E aquelas pessoas começaram a ajudar outras pessoas também. Então é assim que é uma empresa. Quando você se conecta com os colaboradores, não fica aquele líder isolado, eu não preciso de ninguém, e fica aquele líder liderando tudo sozinho, cheio de compromisso, cheio de problemas, cheio de tribulação, você acaba fazendo muitas das vezes besteira, acaba ficando arrogante, acaba humilhando pessoas, acaba perdendo a cabeça, perdendo a noção das coisas, e assim vai sucessivamente. Então não seja um líder solitário, seja um líder que se conecta com pessoas, seja um líder abundante, seja um líder que tem essa percepção de se conectar com outras pessoas, de ajudar outras pessoas, de falar com as pessoas, de querer ajudar o próximo. Então é assim que a gente tem que fazer todos os dias. Quando eu falo assim, o jovem, por exemplo, não preciso de ninguém. Ali tem um orgulho predominante. E é ali que começa as dores de cabeça do pré-adolescente, do adolescente ou do jovem adulto. Não, né? Existe o jovem adulto, que recém ele entrou na fase adulta. Então ele fala assim, já fiz 18 anos, não preciso de ninguém. Aí entra aquela prepotência e aí começa os erros. Começa ele a colocar os pés pelas mãos e muitas das vezes dá tudo errado. Nesse não preciso de ninguém, a pessoa quebra a cara. Muitas das vezes as pessoas, mulheres engravidam. Muitas das vezes jovens entram em drogas. Pessoas caem no fundo do poço. Pessoas, tu não precisa de ninguém, elas quebram a cara e ficam dando com os burros na água. Muitos dão muitos murros em ponta de faca por esse, eu não preciso de ninguém. Então esse não preciso de ninguém é o que atrapalha muita gente. É o que atrapalha muito a liderança, muito a performance das pessoas. Então eu estou aqui dando esse conhecimento, ensinando essas sacadas para que você venha entrar em um nível, em um estado de abundância mais forte, mais poderoso, mais evolutivo. Então eu quero que você evolua, eu quero que você desenvolva. Então eu já dei palestra em vários lugares e nesses lugares sempre tem pessoas que dizem que não precisa de ninguém, que não preciso de nada, que não preciso de coisa alguma. É que nem uma palavra bíblica, né? O homem que falou bem assim, dentro de si. Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Então, aí vem a palavra de Deus, né? Não sou eu que estou falando. Mal sabe você que você está desgraçado, cego e nu. Isso diz na Bíblia, tá? Desgraçado, cego e nu. Então, a pessoa está cega. E a nudez não é uma nudez física, é uma nudez espiritual. É uma nudez, é uma cegueira. A pessoa não se toca, ou seja, a pessoa não se manca que ela está passando vexame, ela não se manca. Então essa nudez ela é espiritual e essa nudez é intelectual também. Deu para entender? Então só quem está de fora vê, puxa vida, fulano, cada mancada com esse orgulho dele. Dizendo que não precisa de nada, dizendo que não precisa de ninguém, não precisa de coisa alguma. Então ele está desvestido, então ele está desprotegido dos problemas da vida. Então a vida vai dar conta de quebrar esse orgulho. É assim que funciona. E a pessoa vai quebrando a cara, ela vai ficando ali
numa vida desgraçada, como diz a palavra, totalmente desgraçada, cega e nua, e ela vai dando só com os murros d'água, com os murros na água. E ela vai perdendo várias coisas boas que a vida pode oferecer. Ela vai perdendo várias coisas extraordinárias que a vida pode dar para ela. Então, quantas coisas boas Deus pode dar para você? Quantas coisas boas você pode ter se você ser essa pessoa assim, ó, que entende que precisa de outras pessoas. Que entende que você tem que se conectar com as pessoas. Para quê? Para que isso, Robson? Para você aprender. Então eu não vou depender mais de Deus. Você não quer dizer isso. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que com outras pessoas você vai aprender. Por exemplo, com cada pessoa que eu converso, eu aprendo uma coisa nova. Todos os dias eu estou aprendendo. Então, com um eu aprendo uma fala, com o outro eu aprendo uma técnica, com o outro eu aprendo uma ferramenta, com o outro eu aprendo um jeito de fazer, o modo de fazer, o modo de entrar. Até com pessoas já aprendi várias coisas sobre palestra e assim vai. A gente vai aprendendo. Aprendi sacadas, mais outros tipos de sacadas sobre o livro. Então a gente aprende com as pessoas. Então, o que eu mais acho extraordinário da vida é que as pessoas são diferentes. Você sabia? Ele diz assim, por que fulano não é igual ao fulano? Por que Beltrano não é igual ao ciclano? É isso que é o extraordinário. É que as pessoas são umas diferentes da outra. Elas se comportam de maneira diferente. Elas agem de maneira diferente. Elas veem as coisas de maneira diferente. É assim que a gente se desenvolve. Senão não haveria desenvolvimento se fosse todo mundo igual. É ou não é? Se fosse todo mundo igual, não haveria evolução, não haveria desenvolvimento. Então, esse é o extraordinário da vida. Por exemplo, eu lancei a Sutil Arte de Ser Feliz. Outro lança o poder da ação, por exemplo. Outro lança o carisma essencial. Outro lança mente milionárias. E assim vai. E assim vai. Entendeu? Então, a gente é diferente. Somos pessoas diferentes, a gente vai agindo de forma diferente. Então, eu quero dizer assim, para você. Dê uma chance para as pessoas. Observe as pessoas. Veja como é que elas agem. Não se modela nas coisas erradas, mas veja o lado bom das pessoas. O que ela faz de positivo que pode me ensinar algo? O que essa pessoa faz de interessante que pode me ensinar algo? Observe as pessoas, aprenda com as pessoas. Muitas das vezes, meu pai aprendeu muita coisa na vida olhando. Ele perguntava assim, pai, como é que tu sabe isso? Não só de olhar o fulano, só de olhar o ciclano, eu já aprendi. Então você aprende observando a vida, observando as pessoas, observando o dia a dia, observando os detalhes que as pessoas vão fazendo. Um exemplo, se tu quer ser um bom palestrante, só um exemplo. Se modela nas 5 pessoas que já estão na área que você quer. Se você quer palestrar, você quer fazer um livro, se modela nas pessoas que já estão na área que você quer chegar. Que já estão na área que você deseja, que já estão na área que você almeja, que já estão na área que você quer alcançar. É assim que a gente vai chegando nos níveis que a gente quer, que a gente deseja. Então, você tem que tirar da cabeça essa trava na tua evolução. Isso é um cadeado, é uma tranca na evolução. Não preciso de ninguém. Então, quando a pessoa diz que não precisa de ninguém, é porque ela está precisando. Ela, né? É porque ela está precisando de alguém que lhe dê uma orientação, que lhe guie, que dê uma sacada diferente, que passe uma inspiração diferente, que dê uma inspiração bíblica que realmente vai fazer a diferença na vida dela, que seja o Espírito do Deus vivo mesmo agindo dentro dela, ensinando ela. É ou não é? Então, se você diz assim, eu tiro notas baixas, você precisa de um professor que vai te ensinar a ter nota alta. Você precisa de alguém que vai te ensinar a fazer aquilo ali. Vai te ensinar o caminho mais rápido. Você tem que ter mentores. Você tem que ter mentores. Você tem que ter mentores que vai ajudar você a se transformar. Vai ajudar você a se capacitar. Vai ajudar você
a chegar em outro nível. Então agora nós vamos entrar no terceiro ponto que mostra as raízes do orgulho. Isso aqui que eu estou mostrando são raízes, pessoal. Raízes que elas vão crescendo. Então, vão crescendo dentro da pessoa e impede ela de evoluir. Então, o terceiro ponto que impede das pessoas evoluírem, que impede das pessoas se envolverem, que impede das pessoas entrar em alta performance, é esse aqui que eu vou ler agora. Quando a pessoa diz assim, ó, na mente dela, na cabeça dela, no coração dela. Ela fala isso, às vezes não fala com a boca, mas as pessoas falam com as atitudes. Ela não é. Então, às vezes ela não fala essa palavra com a boca, ela fala com a atitude. Eu não quero ajuda. Então tem pessoa, além de dizer que ela não precisa de ninguém, ela fala assim, eu não quero ajuda. Então às vezes a pessoa está ali no sufoco financeiro, passando por problema, passando por turbulência, passando por dívidas, passando por fracassos muitas das vezes. E a pessoa diz assim, eu não quero ajuda. Quando a pessoa diz que não quer ajuda, é que o orgulho tomou conta da cabeça dela. Dominou a mente, dominou o coração, dominou a alma. E a pessoa não precisa de ajuda. Ela não precisa de ajuda de ninguém. Você já viu pessoas... Eu já vi pessoas... Ela fazia tudo errado. E ela dizia assim, eu não preciso de ajuda. Tem pessoa que ela tem tanto orgulho que ela fala assim, eu prefiro quebrar a cara do que pedir ajuda para alguém. Quem conhece pessoas assim? Eu já vi pessoas assim, que ela diz assim, eu prefiro quebrar a cara do que pedir ajuda para alguém. Orgulho. Eu prefiro passar vergonha do que pedir ajuda para alguém. Por orgulho. Por orgulho. A pessoa fala assim, eu prefiro ir para a rua do que pedir ajuda para o fulano. Ela prefere ir para a rua, perder o emprego dela do que pedir ajuda. É o orgulho. O orgulho. Então, o ser humano, ele é orgulhoso por natureza. Ele é orgulhoso por natureza. E esse orgulho, ele atrapalha a vida do ser humano. Esse orgulho impede do ser humano ser uma pessoa feliz, ser uma pessoa abundante, ser uma pessoa alegre. Então, dentro dos livros que eu ensino várias sacadas sobre o orgulho, várias coisas que ensino sobre o orgulho e faz as pessoas se libertarem do orgulho. Então tem várias técnicas, por exemplo, o livro do anti-orgulho mesmo, dentro do livro tem várias técnicas que ajudam pessoas, ensinam pessoas, orientam pessoas, guiam pessoas, abre a mente das pessoas. Deu para você entender? Então quando a pessoa diz assim, eu não quero ajuda, não quero ajuda de ninguém, vou fazer tudo sozinho. E nesse fazer tudo sozinho, ela faz tudo errado. Então às vezes, eu já vi, né? Vem um eletrodoméstico, né? E tem um manual. E a pessoa assim, eu não vou ler o manual, não vou fazer sozinho, não quero ajuda. E aí ela monta tudo errado, sobe a peça, às vezes quebra a peça, às vezes perde peça, às vezes monta no lugar errado e quebra tudo. É ou não é? É assim que é a vida. Então muitas das vezes tem o manual, tem as regras, tem o ensinamento e a pessoa não quer ajuda para aprender. Ela não quer ajuda para desenvolver. Um exemplo, quando que o ser humano, sem falar com a boca, ele fala para Deus que não quer ajuda? Quando que ele faz isso? Muitas das vezes ela não fala verbalmente, mas ela fala com atitude. Quando ela não lê a palavra, que é o manual. A palavra de Deus é o manual, o manuscrito. É a sacada que vai ajudar ela a ser transformada, a trazer luz para a vida dela. Então a Bíblia relata que tinha um povo que andava em trevas. E esse povo, ele viu grande luz. Então, quando a gente vai ver a grande luz na nossa vida?
quando a gente querer a ajuda. Não quando a gente diz assim, eu não quero ajuda. Quando você quer a ajuda, Deus ajuda você. Lhe ensina sobre financeiro, lhe ensina sobre espiritual, lhe ensina sobre intelectual, lhe ensina sobre família, lhe ensina sobre libertação, sobre vários assuntos. Quando você diz assim, eu quero ajuda, você está tirando nota baixa, você levanta a mãozinha, professor, eu quero ajuda. De imediato o professor vai ajudar. Por exemplo, se você está numa praia, você não sabe nadar, você vai gritar o quê? Socorro. E de imediato o salva-vida vai descer da torre e vai te ajudar. Agora pensa, se o salva-vida, que é um ser humano, desce da torre e vai te ajudar, que dirá a Deus? É ou não é? Que dirá a Deus? Isso é extraordinário. Então quando você entende e você pede a ajuda, como diz, né, o ditado, a ajuda dos universitários, você se desenvolve. Você cresce mais. Por quê? Porque a pessoa já está no nível que você quer estar. A pessoa, muitas das vezes, a pessoa que está ao teu lado está em outro nível, em outro patamar, muito mais avançado que você. Aí você fica ali passando vergonha, passando humilhação, dando com o murro da água e não pede ajuda. Quando você pede ajuda, fica muito mais fácil de você conseguir aquele objetivo. Fica muito mais fácil de você conseguir aquilo que você deseja quando você pede ajuda para alguém, quando você pede ajuda para alguma pessoa. Deu para entender? Então, um exemplo, o filho está passando por problemas na escola, você que é filho. Você tem que pedir ajuda para os seus pais, ajuda para o seu professor. Então, às vezes o professor, um exemplo, o professor está tendo muita dificuldade da aula. Ele pede ajuda para o diretor. E assim vai sucessivamente. Deu para você entender? Então, a gente, claro que todo ser humano é orgulhoso por si só. Né? A maioria de nós, seres humanos, lá no teu interior, no teu ego, vai dizer assim, eu não quero ajuda de ninguém. E não preciso de ninguém. Só que aí, lá na frente, você vai encontrar pessoas que querem te ajudar. Vai encontrar pessoas que têm um ponto de vista melhor. E muitas das vezes, se você não querer ajuda, você vai fazer muita besteira, vai perder muito tempo, vai perder muito dinheiro. Então, só que tem o seguinte, você tem que ser ajudado pelas pessoas certas. Então, muitas das vezes as pessoas são ajudadas pelas pessoas erradas e acaba se dando tudo errado. Mas quando você encontra as pessoas certas para te ajudar, quando você pede para Deus colocar no seu caminho as pessoas certas que vão lhe ajudar, que vão lhe capacitar, que vão fazer você chegar em níveis inimagináveis, você consegue trazer muita luz e muita evolução, muita transformação para a sua vida. E você consegue alcançar as metas, objetivos de uma maneira muito melhor, de uma maneira muito mais eficaz. Então, esse é o segredo. Então, você pedir ajuda divina. Por exemplo, quando eu não consigo, se você não consegue perdoar, quando você não consegue mudar, quando você não consegue realizar projetos, você pede ajuda divina. Você pede ajuda para o Criador, você pede ajuda de Deus. Ó Deus, estou aqui, mas estou cansado. Você vai falar a verdade, sinceridade. Estou aqui, mas estou cansado, eu preciso da tua ajuda, eu preciso de uma direção, eu preciso de uma luz, eu preciso de um conhecimento. E assim você vai tendo conhecimento. Por exemplo, o filho que pede ajuda aos pais, ele fica mais sábio. Ele fica com mais sabedoria. É mesmo que Salomão, quando ele pedia a orientação de Davi, ele conseguia ver de uma maneira diferente, ele conseguia ver novos horizontes. Ele conseguia ver de outro ponto de vista, de outro modo. Então é a mesma coisa que Jesus. Jesus, ele ensinava os discípulos. E os discípulos, quando pediu ajuda, ele trazia várias soluções, ele trazia vários ensinamentos, trazia várias
muito conteúdo para os discípulos aprendiam e absorviam aquilo ali. E aí eles conseguiam ajudar outras pessoas. Então, quando você tem esse senso de ajudar um ao outro, quando você tem esse senso de ajudar um ao outro, você consegue chegar a patamares que você não chegaria sozinho. Você consegue chegar a patamares que você não chegaria sozinho. Você não ia chegar sozinho se você fosse só. Você não ia chegar sozinho, quer dizer, se você não pedisse a ajuda das pessoas. Você não ia conseguir chegar sozinho, quer dizer, você não ia conseguir chegar no pódio se não fosse a ajuda das pessoas. Então você tem que ter a ajuda de outras pessoas. Então, o que é o orgulho, pessoal? Vou falar aqui do título do anti-orgulho. Orgulho é quando eu não dou ouvido à pessoa, é aquilo que pode me ajudar, falando mal dessa pessoa, subindo ao topo em uma escada de vidro. Quando chega ao topo, permanece em pé, ou seja, não reconhece ninguém. Então, quando a pessoa não dá ouvido à pessoa, ou aquilo que pode ajudar ela, falando mal dessa pessoa, né? Subindo ao topo uma escada de vidro, por que de vidro? Porque a qualquer momento pode quebrar, a qualquer momento essa escada pode cair, porque ela é frágil, ela foi baseada no orgulho, ela foi baseada na vaidade, ela foi baseada na prepotência. Então, a qualquer momento essa escada pode quebrar. Subindo ao topo, e uma escada de vidro. Então, quando as pessoas são muito orgulhosas, elas até sobem ao topo. Mas uma hora ou outra essa escada vai cair porque ela não tem raiz, ela não tem base sólida, ela não tem força. Deu para entender? Então ela não tem força. Esse orgulho ele atrapalha a pessoa. Esse orgulho impede a pessoa. E a pessoa sobe ao topo. E quando chega lá no topo, permanece em pé. Ou seja, ela não reconhece ninguém. Não reconhece as pessoas que